Fala pessoal, como é que vão as coisas? Sejam extremamente bem-vindos ao nosso podcast de atualidades do Coruja Sábia. É um enorme prazer tê-los aqui. Lembrando que estamos sempre no YouTube e no Spotify, né, no canal do Coruja Sábia, lançando um episódio semanal toda quarta-feira, às 19h15, e é uma enorme honra tê-los aqui. Obrigado sempre pela participação, pelos comentários, pela audiência, é sempre importante pra gente, então a gente agradece muito. E eu tô com meu amiguinho, que eu acho que é a melhor parte de todas, porque eu gosto muito do meu amiguinho, e aí a gente fica junto e é tão bonitinho a nossa relação. Oi, Pedrinho. Pedro Zonto, como você tá? Me conta de você. Parece que é um negócio do maternal, né? Eu tô aqui com o meu amiguinho. Mas é bonitinho. Eu trouxe o meu amiguinho. Oi, gente, tudo bem? Uma grande alegria estar aqui novamente. Gui, que felicidade de revê-lo nessa semana. Semana de boas, né? Semana... Hoje, Gui. Hoje. Quero dizer o seguinte. Que dessa vez... Eu não sei o que você vai falar, cara. Dessa vez... Não, isso é uma verdade. Dessa vez a gente não vai trazer notícia ruim. É verdade, a gente não vai trazer notícias ruins. É isso. Mas é porque o episódio de hoje meio que não é de atualidade. Exatamente, tem a ver com isso também. A gente deu essa recortada aí, porque... Basicamente isso, né? Porque assim, ó, a gente tem que embarcar no trem, no hype. Exato. O trem do hype. E aí, essa semana, tudo é o quê? Independência do Brasil. Independência do Brasil. É o bicentenário, quando Dom Pedro I bravamente levantou a espada dele na margem do grandioso rio Ipiranga. E proferiu a frase famosa, as cortes portuguesas querem mesmo nos escravizar. Meu Deus, laços ele é um herói. Fora, soldados. Ele é um Independências ou mortes. E o grandioso rio Ipiranga, né? Exato. Tá atrás do Nilo e do Amazonas. Exato. Só. Nilo... Amazonas, Nilo e Ipiranga. Ipiranga, gigante. E a população assistiu feliz, né? E todo mundo... independência! Foi e isso. começaram a gritar. Eu tenho muito orgulho dessa data. Acho uma data muito bonita na história brasileira. Não à toa tem que trazer o coração do cara pra cá. Uau. Ele que sempre amou o Brasil. Aquele coração bizarro, parece nosso coração primeiro do boi. herói. Nosso primeiro herói. Grande herói do Brasil. Grande herói. Enfim. A historiografia tem muito consenso em afirmar que ele foi um herói, né? Um herói. Chama ele, né, de herói. Herói. O pessoal gosta. Nada melhor do que a ideia da independência do Brasil. Bom, enfim. Pessoal de casa, nosso pessoal que tá nos assistindo, vamos discutir um pouco. 2 programas, né, Gui? Acho que é legal Eu acho que é legal. Como a gente tá 200 comemorando anos. os 200 anos de independência do Brasil, vamos falar um pouco das relações externas do Brasil. Então, a partir do 1822 até o 1922, programa 1. Depois, programa 2, do 1922 ao 2022. Então, gente, agora, voltando a falar sério, né? A gente tem um programa hoje especial sobre a história das relações exteriores no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, ok? Então, pensando em 2022, o ano da nossa independência política, até hoje, até 2022, o ano que nós gravamos esse programa. Tô falando que às vezes esse programa vai ficar muito famoso daqui a 50 anos. E outra, quem sabe a gente não vai estar gravando de 2122. Isso é muito provável, eu acho. E aí, por conta disso, um programa, então... É muita história, né? Porque, claro, a gente vai ter que contar a história do Brasil no século XIX, no começo do século XX hoje. Mas é um programa de relações exteriores, é um programa de geopolítica e é um programa... É uma atualidade daquela época, né? Faz sentido? Sim. E pensando no mundo do vestibular, é um programa muito importante. Muito importante, porque a gente vai rodar a história do Brasil aqui, né? Exato. Perfeito, bem colocado. Muito legal. Bom, Pedrinho, o Brasil ficou independente ao longo de 1822. Acho que todo mundo percebeu a nossa extrema ironia no começo do programa, do episódio, porque no final das contas a data do 7 de setembro é a mais ridícula e a menos importante. Se a gente for pensar num dia do fico, né, no começo de 1822, até a coroação no final de 1822. Sim. O ano de 1822 é um ano de um processo de independência. Exato. O fico em janeiro, cumpra-se exatamente. em maio. Muita coisa. Em junho a gente abriu uma constituinte. Sim. Depois ele foi aclamado em outubro e foi coroado em dezembro. Exato. É um ano de independência. Exatamente. E, de novo, no sentido sem memória coletiva e sem construção nacional, de longe o 7 de setembro é o menos importante disso. Sim. E o lance é o seguinte, Pedro. Mas essa vinda da família real para o Brasil em 1808 e a história do movimento de independência do Brasil, ela já esteve, antes de tudo, atrelada a uma grande potência imperialista da época. E contar a história do nascimento do Brasil é contar uma história de uma interferência externa direta. O que você acha? Sim, completamente, né? Se a gente for pensar, e aí, nossa, que começo brilhante. Antes de começar a falar sobre esse Brasil independente, tem que se pensar justamente a construção histórica
do que significa a ideia da independência, né? Dizer que a independência do Brasil se resume ao 7 de setembro é uma grande bobagem, como você acabou de dizer agora há pouco. E essa história do século XIX, ela é a história de um mundo que tem uma ordem política muito diferente do nosso. A gente sempre pensa em potência, automaticamente vem Estados Unidos, automaticamente vem China na nossa cabeça. E a grande potência do século XIX é a Inglaterra. E a Inglaterra é uma potência praticamente inconteste. Por mais que a Alemanha, a partir do 1870, comece a querer correr atrás, por mais que a França também seja uma potência cultural, a Inglaterra é a potência da primeira Revolução Industrial, a partir do 1750, é a potência da segunda Revolução Industrial, a partir do 1850, e é aquela que tem frotas no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, no Pacífico Norte, no Pacífico Sul, no Índico, é aquela que realmente impacta o mundo, né? E a vinda da família real portuguesa, né, em 1808, faz parte desses planos da Inglaterra, que sem querer acaba iniciando nesse momento o processo de independência do Brasil. A gente poderia dizer que a longa independência brasileira vem com a autonomização do 1808 com a corte de Dom João VI, né? Mas, apesar desse processo se iniciar lá, o 1822, quando ele acontece, o ano de 1822, esse ano da independência, é um ano que também tem a mão da Inglaterra guiando o nosso processo de independência. Vale apontar que, acho que podemos começar falando disso já. Vai lá. Vale apontar que é essa a grande parceira econômica do Brasil desde o período joanino, o grande parceiro econômico do Brasil no ano do 1822 e vai seguir grande parceiro econômico. Aliás, parceiro econômico faz parecer que é só por bondade, né? Mas é a grande potência com grande interesse no Brasil, que guia a independência e, mais importante, apesar da gente fazer a independência em relação a Portugal, é a Inglaterra que media esses processos todos, né? É a Inglaterra que vai combinar entre Dom Pedro e Dom João VI, tipo, pai e filho são eles que vão fazer a costura. O que o Brasil vai dever para quem vai estar vinculado com a Inglaterra, né? Tudo isso nas mãos dessa potência do século XIX, que é a Inglaterra, né? Eu entendo que a história do Brasil imperial é uma história que come na mão, né, do Reino Unido, é uma história diretamente associada ao que é a potência. O Reino Unido, lembrando que no século XIX a gente está na era vitoriana, né? Sim. A gente está numa escalada de poder para falar da história dos britânicos, que é uma escalada gigantesca. Então a Inglaterra vai ser forte no Brasil e no resto da América Latina, vai ser forte com muitas potências na África, muito forte na Ásia, lembrando que ela já tinha a Índia e a partir das guerras do Ópio vai dominar tudo lá. Então o Brasil é uma área, a história do Brasil pós-independência é uma área de controle do Império Britânico. O Cone Sul inteiro, né? O Cone Sul inteiro, perfeito. Não é uma área de controle direto. Se a gente for pensar, o Brasil tem uma autonomia política, é um país livre. Mas diz respeito a um país diretamente ligado à história inglesa, tá? Lembrando que quando Dom João chega aqui em 1808, ele já faz a abertura dos portos às Nações Amigas. Esse termo é muito bom, né? As Nações Amigas. Que é a Inglaterra. Parece que Portugal é popular, né? E que é a Inglaterra. Depois, pra mim, muito mais importante que isso, os tratados de 1810, Comércio, Navegação e Aliança Amizade, aquilo lá é escancarar favorecimentos à Inglaterra. Lembrando que um caso é a extraterritorialidade, então o inglês no Brasil, ele obedece à lei inglesa. Isso é um ataque à soberania brasileira. Sim. E os produtos ingleses vão entrar muito mais baratos no Brasil. Então, a partir disso, pra mim, o Brasil cara, tá na mão mesmo da Inglaterra. E a história do primeiro reinado, da regência e do segundo reinado é uma história diretamente associada a uma dependência inglesa, a uma dívida com a Inglaterra, a uma série de atritos por conta de uma obediência que a gente deve prestar à Inglaterra. Então, esse é o ponto principal, né? Sim. Então, acho que isso é impossível de ser pensado de forma diferente. Lembre-se, para todo mundo que tá ouvindo, estudando, que é uma história de privilégios tributários, inclusive. Então, outra coisa, Pedro, que eu acho legal. Hoje, pensando em atualidades, você vai comprar um produto de uma empresa estadunidense, um produto de uma empresa inglesa. Cara, só que a gente já falou sobre isso aqui. Esse produto é produzido na Indonésia, no Taiwan. É um produto de origem vietnamita. Ali não, né? O produto famoso da Inglaterra, ele era de produção inglesa. O produto depois famoso dos Estados Unidos vai ser de produção nos Estados Unidos. Sim. Então era produto inglês, produzido na Inglaterra, que a rodo entrava no Brasil. Pra mim,
Pensar em primeiro centenário da independência em relações exteriores é pensar nessa hegemonia, nesse controle, mesmo que indireto, inglês, né? Sim, perfeito. Que, como a gente já disse, já apontou, já existia com a relação Inglaterra e Portugal. Depois, quando o Brasil se torna independente, isso passa para a relação Brasil e Inglaterra, né? Naquele sentido de que o Brasil é o futuro do passado, naquele sentido de que o Brasil é uma continuação direta de Portugal, talvez uma das continuações mais importantes seja essa continuação econômica, né? E aí, Pedro, continuando a brincadeira aqui, que já que você tá falando, continua falando aí que eu tô gostando. O Brasil ficou independente. Sim. Só que isso pra mim é uma questão muito interessante pensar em relações geopolíticas. Qualquer lugar pode ficar independente e aí, tipo, ó, nós nessa sala aqui, ó, estamos independentes. Ué, pode, mas o conceito de soberania, ele depende de comunidade internacional, né? Isso é interessante. Tipo, qualquer lugar do mundo, em qualquer momento na história do planeta, pode decretar independência. Sim. A questão é, a comunidade internacional te reconhece como independente? O reconhecimento dos pares, né? Isso é uma coisa muito importante. E é interessante, né? Tipo, ser independente. Por quê? Exato. O que determina que você é independente? Exato. E aí, o que é muito curioso, né? Que esse reconhecimento da independência, ele tá muito... em 1822, quando é feita a independência, ele vai demorar um certo tempo para ser processado. Vai demorar um certo tempo para Portugal, porque existe ainda uma ideia, pelo menos ali logo no começo, de que talvez fosse possível remanejar essa ruptura. Conforme o tempo passa, Portugal percebe que de fato não tem como. E se a gente pensa na Europa, a Europa de 1822 é uma Europa que está muito associada ainda ao Congresso de Viena. Então, aquela restauração conservadora da Europa, a ideia de que, olha, as antigas monarquias nacionais, elas determinam o que acontece, não só sobre o território da Europa, mas para suas propriedades extracoloniais. Então, o Brasil anuncia ao mundo em 1822, está feita a independência. Só que os outros países, principalmente os países da Europa, vão ter uma reticência em aceitar isso. Os países da Europa só se manifestam pró-independência do Brasil quando os portugueses reconhecem. Então, a Inglaterra media esse processo, né, que vai se concluir em 1825. Perfeito. E aí, a ideia é, Brasil assume uma série de indenizações, né, desse processo de independência, porque Dom João VI trouxe a Biblioteca Real para o Brasil, a imprensa régia, então é meio que, então vamos fazer a separação, o Brasil paga para Portugal essas coisas, essas instituições que foram criadas aqui em território brasileiro, a Inglaterra, ela fica como fiel dessa relação, né, o Brasil pega a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para si, e aí, a partir desse momento, Portugal reconhece a independência do Brasil e as demais potências europeias vão seguir justamente Portugal, né? É o caso da própria Inglaterra, que só vai reconhecer depois. Mas mesmo na América, e aí a gente costuma pensar assim, em 1822 já está ativa a doutrina Monroe, né? Que é de 1820. Então, os Estados Unidos também vão imediatamente reconhecer a independência do Brasil? Também não. Os Estados Unidos também têm uma certa letargia. Só vão reconhecer a independência do Brasil depois do 1825 também. O que mostra que, apesar daquela ideia de que os Estados Unidos é desde 1820 uma potência, ele não é exatamente uma potência. É um país muito parecido com o Brasil, inclusive, nesse século XIX, né? Os Estados Unidos, ele reconhece com essa lógica da doutrina Monroe, né? Porque é exatamente um afronte com a Europa. Porque a Europa tá numa onda e tá numa linha extremamente conservadora, né? Sim. Lembrando que depois do Congresso de Viena de 1815, a gente tem monarquias absolutistas no poder. É muito louco. Sim. No século XIX, já é até anacrônico, né? Você tem uma linha liberal no mundo, enquanto eu tenho governos absolutistas na Europa, né? Tanto é que depois, 30, 48, a gente tem uma série de evoluções. Então, a Europa, ela tá trabalhando com a ideia de que toda a América Latina deve voltar a ser colônia. Então, existe um receio de reconhecer a independência do Brasil. Isso é importante, mas aí tem um acordo. Importante lembrar que nesse acordo com Portugal, o que era dívida de Portugal com a Inglaterra agora vira dívida do Brasil com a Inglaterra. Então, legal, né? Isso é uma informação muito bonita da nossa independência. Já nascemos endividado. Nasceu crise econômica também em casa. Então, o Brasil já nasce com um seríssimo problema de dívida externa, tá? O Brasil já nasce com um seríssimo problema de dívida externa que acompanha a gente ainda por bons tempos. A gente assume uma dívida que era portuguesa. Portugal não se reconhece como independente. E aí facilita, né? Ô Pedro, acho que
em qualquer caso da história, quando a ex-metrópole reconhece a independência da sua ex-colônia, já era, né? Sim, Beleza, né? Sim. É bem mais tranquilo, né? É bem mais tranquilo. Se a gente comparar a França e Haiti, por exemplo, que é muito litigioso esse processo, Espanha e América Espanhola. China, Taiwan, né? Essa é pra falar de hoje em dia, né? Você vai ter problemas de soberania até hoje, né? Nesse Total, caso. é isso, exatamente. Perfeito. É. Bom, Pedro, entrando num terceiro ponto da história das nossas relações internacionais, pra mim, o tópico mais importante do primeiro centenário da independência, pra mim, eu acho que a parte mais importante do que a gente vai ter que falar tudo hoje, você fala, eu falo, a gente vai trocando ideia, a história das relações internacionais brasileiras, ela é especialmente confusa no sul do nosso país. Sim. Ela é especialmente confusa na história do Rio da Prata, né? É uma região que, na verdade, desde a época colonial, é uma região especialmente confusa, de disputa do que era Portugal e do que era espanhol, do que era português, do que era espanhol, desculpa, e disputa de região, depois da independência, disputa de país. Era um local com fronteiras muito mal definidas, né? Ô, gente, lembrando que quando essa América do Sul fica independente, nenhuma fronteira está maravilhosamente definida. O interior do Brasil quase não tem definição nenhuma. Desde o do norte. Gente, o norte é a floresta amazônica. Até parece que alguém estava lá definindo exatamente. Região do Mato Grosso do Sul. Região do Rio Grande do Sul. E lembrando, Pedro, que naquela região extremamente conflituosa, quando o Brasil ficou independente, o Brasil tinha uma província a mais ali no sul, né? Conta essa história aí, mano. O Brasil tinha a nossa região a mais, né? Tinha o estado a mais, que era a província Cisplatina, né? Então, abaixo do Rio Grande do Sul tinha outro. Tinha outro Rio Grande do Sul. Olha só, Rio Grande do super do Rio Sul. Grande do Sul, que tinha sido conquistado por Dom João VI, inclusive em retaliação, à época das guerras napoleônicas e tudo mais. Quando feita a independência, essa região continua vinculada ao Brasil, só que é uma região muito distinta culturalmente do restante do país, né? Não se fala português, se fala espanhol, não tem vínculo nacional, não tem identidade nacional. Não que houvesse uma grande identidade nacional. No resto, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, tinham identidades completamente fragmentadas, mas pelo menos falavam o mesmo idioma, não é? E aí o que vai acontecer? Esse movimento da independência do Brasil, que acontece em 1822, está acontecendo depois do movimento de independência do Cone Sul, né? As províncias unidas do Rio da Prata se tornam independentes a partir do 1810. E aí existe a questão de identificação. Opa, aquele território no passado pertenceu à Espanha, falam espanhol, tem reciprocidade, tem gaúcho no sul do Brasil, mas tem principalmente na Argentina e no Uruguai. Então, não faria mais sentido esse território ficar independente, vinculado com aqueles que falam espanhol? E aí a gente tem ali no 1825 o início da Declaração de Independência do Uruguai. Num processo belicoso, do Com 1825 até o 1828. A gente chama, né, de Guerra da Cisplatina. Exatamente. Que foi a luta pela província da Cisplatina ficar independente, que vai dar origem à República Oriental do Uruguai. E isso. Mais uma vez com a influência da Inglaterra. Perfeito. Né? O sonho da Argentina, daquilo que viria a ser a Argentina, era dominar as duas entradas do Rio da Prata, então a Cisplatina e a Transplatina, por assim dizer, né? A parte que está Buenos Aires e a parte que está Montevidéu. A Inglaterra age e financia a independência uruguaia, e aí o Uruguai não fica nem para o Império do Brasil, nem para a República Argentina, ficando dessa maneira independente. É o final das discussões ali na região do Prata, Gui? Longe de ser, longe de ser. Mas é o final das questões do primeiro reinado, né? É isso aí, bem colocado, Sim. Pedro. Lembrando, só voltando, gente, rapidinho, acho que a galera que é vestibulando tá ligado, no período colonial, Portugal foi lá na região da Cisplatina e fez uma cidade, né? A gente chama a famosa Sacramento, né? Que a gente gosta de chamar a colônia de Sacramento. Lembrando que tinha uma gigantesca missão jesuítica espanhola no Rio Grande do Sul, Sete Povos das Missões. Então aquela região sempre foi uma zona, sempre foi delicada aquela situação ali. Então já existia um problema ali. Quando nós ficamos independentes, a Cisplatina, que hoje é o Uruguai, era uma parte do Brasil, era uma província brasileira, que luta pela sua independência, e a guerra vai terminar em 1828, né? É longo o negócio. E aí nasce um negócio chamado Uruguai. Bom, primeiro ponto, isso é extremamente importante, porque diz respeito à situação e ao local
mais instável ali da nossa história imperial, que é essa região do Rio da Prata, no sul da América do Sul. Mas essas condições se mantêm ainda no período regencial e principalmente no segundo reinado. Sim. Pedro, a gente pode dar um intervalinho pra dar uma cortadinha, pra dar uma passagem pra gente entrar nessa treta aí no segundo reinado? Sim. Então, ótimo, ó. Primeiro reinado, confirmação da independência e perda do Uruguai. Cachorrinho da Inglaterra. Vamos tentar descobrir o que acontece agora no segundo reinado. É isso aí, bota uma vinhetinha pra nós então. Gui, posso começar? Eu Pedro, gosto de pensar... você pode falar o que você quiser. Eu gosto de Pedro. pensar isso, e aí ver se você concorda comigo. Eu gosto de pensar esse período ali, principalmente esse período do segundo reinado, como o seguinte: primeiro reinado ainda é um momento de estruturação política do país. Então você tem que criar a Constituição internamente, estabelecer o papel dos entes, tal, né? Dividir as províncias, organizar o governo. É bastante confuso o primeiro reinado e o período regencial. Mas passada essa confusão interna, quando a gente chega no segundo reinado, o segundo reinado vai estar muito caracterizado, principalmente ali a partir do 1850, a uma estabilidade política interna que permite ao Brasil, e vê se você concorda comigo, se comportar como uma espécie de potência imperialista local. Não uma potência imperialista como a Inglaterra, que dobra a África, que dobra a Ásia. Mas o Brasil... Não dá pra nós, não dá, Ainda não tá dando. Mas o Brasil age com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, durante o segundo reinado, de uma maneira com muita soberba. Você não concorda comigo? Concordo plenamente. Bom, primeiro ponto. Você fez uma colocação muito legal. Internamente falando, o segundo reinado é muito estável, né? Sim. Não que resolveram os problemas, mas descobriram métodos de estabilizar o Brasil. Cara, a conciliação lá rolando, o parlamento alternando conservadores e liberais, o café aparecendo, o segundo reinado, internamente falando, ele é estável. E eu acho que a figura do Dom Pedro II é uma figura estável, né? Ele é todo sad boy, todo estranho, todo quietão, né? É a criança velha, né? É a criança velha que fica lá fazendo o governo dele quietão. E externamente o Brasil tenta manter uma postura de supremacia perante o resto da América do Sul. Eu não tenho dúvidas disso. Bom, gente, primeiro... quem bate de frente com o Brasil é a Argentina, tá? A história da Argentina na América do Sul é também uma história de tentar ser uma potência. É por isso que ao longo do século XIX, a história da Argentina pós-independência e a história do Brasil pós-independência é uma história de muitos atritos. Esses países não se bicam, vão dar certo só em um caso, né? Que é o caso mais engraçado que tem. Mas, no geral, não dão certo. Lembrando que o sonho da Argentina é formar aquele antigo vice-reinado da Prata, né? Ou seja, a Argentina nunca reconheceu a independência do Paraguai. A Argentina quer tomar o Uruguai pra ela. A Argentina também tem as patinhas dela solta na América do Sul, né? Sim. Não tenho dúvidas disso. Mas o Brasil vai começar a jogar em cima, principalmente na região do Rio da Prata. Ó, eu acredito que, pensando, Pedro, em segundo reinado, o nosso problema de política externa tá ali mesmo, né? Sim. Primeiro porque... o Chile vai entrar em treta com a Bolívia. A gente ainda não tem treta com a Bolívia por causa do Acre. E lá no norte é de boa, né? Com Venezuela, com Colômbia. No geral, as nossas fronteiras... Estão estabilizadas. Estão mais estabilizadas. Bom, vamos lá, gente. 2 pontos aqui. Sobre segundo reinado. Ponto número 1, pra mim, que é a base de tudo. O Uruguai fica independente, mas não fica tão independente assim. O que eu quero dizer? A história do Uruguai é uma história muito instável e muito difícil. Por que o Uruguai ele fica independente na Guerra das Platinas, que a gente acabou de comentar, de 25 a 28, mas o Uruguai vive sob influência ou brasileira ou argentina, que, de novo, são 2 países que estão jogando as patinhas dele no resto da América do Sul, que estão tentando dominar com as suas garrinhas, e são países que têm interesse no Uruguai. Lembrando que o Uruguai dá acesso ao Rio da Prata, e esse Rio da Prata é a base de navegação do Cone Sul da América do Sul. Entendeu o Rio da Prata? Entendeu uma das áreas mais estratégicas do continente. Pra você ter uma ideia, se você não tiver esse mapa na cabeça, provavelmente não tem, é a única maneira de chegar em Cuiabá. Pra chegar no interior do país... exato. Pra chegar no Mato Grosso,
só pelo Rio da Prata. Então, É isso. não adianta, não tem estrada, Rio de Janeiro, Cuiabá. Não. Você tem que entrar pelo Rio da Prata. Vira Rio Paraguai, Rio Paraguai. né? É isso aí. Subir o Rio Paraguai e aí você vai encontrar a cidade de Cuiabá. É a isso. base da navegação da América do Sul. Isso. E- Aí o Paraguai tem uma saída pro oceano pelo Rio da Prata. A Bolívia, né, praticamente pelo Rio da basicamente. Prata. O Chile vai querer tomar pra ter uma saída pro Rio da Prata. Exato. O interesse é esse. Bom, então, o Uruguai, basicamente, ao longo do século XIX, mesmo após a independência, ele é motivo de disputa de controle brasileiro e motivo de disputa de controle argentino. E aí tem uma história muito famosa, que dentro do Uruguai serão formados 2 partidos políticos, cada um com influência de um lugar. O partido que fez a independência, chamado de Partido Blanco, ele é um partido muito nacionalista, ele é um partido de pecuaristas que odeiam os gaúchos e é um partido que liderou a independência. Logo, é o partido que odeia o Brasil com todas as forças, né? É porque a gente roubava uns gado deles Roubava também. uns gado e deles. eles roubavam da gente. É isso. Eu conheço a voz. Ô, basicamente, tinha uma disputa comercial e era muito nacionalista. Era um partido que odiava o Brasil. O Partido Blanco, historicamente, por odiar o Brasil, tem muita aproximação com a Argentina, certo? Não que eles amam a Argentina, mas a Argentina tem muita influência sobre o Partido Blanco, porque também é uma região anti-Brasil, digamos assim. Só que foi formado posteriormente um outro partido, que é um partido mais liberal, numa linha bem liberalismo econômico do século XIX, que defende a livre navegação no Rio da Prata e que defende a aliança com o Brasil. É o Partido Colorado. Sim. Então o Brasil vai ter uma relação muito próxima com o Partido Colorado no Uruguai e odeia o Partido Blanco. A Argentina odeia o Partido Colorado e tem uma relação muito próxima com o Partido Blanco. Tá certo o que eu tô Perfeito, falando? exatamente isso. Qual que é o lance? Brasil e Argentina fica brincando de tirar um presidente de um partido e colocar do outro. Isso daqui, pensando numa linha moderna de relações internacionais, isso é um assalto à soberania de um país, né? Assalto. Isso é ridículo. Eu tô me segurando aqui pra não falar palavrão, mas assim... O Brasil faz com o Uruguai o que os Estados Unidos faz com o Afeganistão. É isso. Cara, incontáveis vezes a gente invadiu o Uruguai e tirou... Cara, isso é vergonhoso, né? Dois casos famosos, tá? Tem o caso, pra mim, muito bom contra o Oribe Rosas, né? O Uruguai tinha um presidente chamado Manuel Oribe e a Argentina tinha um presidente chamado Juan Rosas. Rosas. E aí, o cara era do Partido Blanco, beleza? Nós pegamos, invadimos o Uruguai, tiramos o cara, botamos o cara do Colorado, aproveitamos a viagem, invadimos a Argentina e tiramos o cara da Argentina e colocamos... Exato. Isso é uma atitude imperialista brasileira. Isso é um assalto. Cara, é perfeito. É o que os Estados Unidos fez com o Afeganistão. Não gosto do Afeganistão, vou trocar os governos aqui. Que direito que você tem, né? E aí o Brasil... E outro caso mais famoso, que é o caso que nos leva à maior de todas as guerras, é a guerra contra o Oribe, né? Então, a gente tinha... Atanásio, né? O nome dele, né? Atanásio... Do Oribe? Eu sempre chamei só de Oribe. Não. O Oribe é Manuel Oribe. Depois tem outra guerra, que é a guerra contra o Aguirre, chamado Atanásio Aguirre. É isso aí. Então, só separando aqui, tem a primeira guerra, que é a guerra contra Oribe e Rosas, Manuel Oribe e Juan Rosas, e depois tem a guerra contra o Aguirre, que é o Atanásio Aguirre, beleza? Que também é um cara do presidente do Partido Blanco, que o Brasil vai tirar esse cara. Ou seja, a história do Brasil no segundo reinado é brincar de invadir o Uruguai e tirar o cara do Partido Blanco e colocar um cara do Partido Colorado. Pedro, só fazendo um parênteses aqui pra gente trocar uma ideia, também importante nessa linha, que foi nesse período e nesse monte de treta que o Brasil também treta com a Inglaterra, né? Também. Essa história é muito boa, essa história é de qualidade, né? E aí isso mostra o tanto que o Brasil, nesse momento, tem uma espécie de petulância local mesmo, né? Não que a Inglaterra seja fácil, é importante dizer, né? O Brasil não trata diretamente com o parlamento inglês, mas o Brasil vai tretar muito com o Christie, que é o embaixador, né? O embaixador, o Lorde do Almirantado Inglês do Cone Sul. E aí, essa história, né? Tem dois momentos diferentes ali no 1850, né? Perfeito. E
O primeiro momento é um acidente, na verdade, É muito bom, né? Muito bom. De Essa um história é navio, maravilhosa. um navio Ô, inglês. Vamos lá, né? Quando um caminhão tomba em Londres, Exato. a população vai lá, ajuda o motorista, vê se tá tudo bem. Se caiu muita coisa lá da carreta do caminhão, a população toma cuidado, pega as coisas da carreta e devolve pro caminhão. Em Londres, quando cai um caminhão cheio de mercadoria, a galera vai lá e se preocupa. Pedro, no Brasil, caiu um caminhão aqui, ó. Na BR, na da BR. Swift, carregado de carne. Mano, no outro dia tem churrasco, né, velho? Você acha? Nós arrancamos o pneu desse caminhão. E foi o que aconteceu, né? Isso aí. Esse navio era um navio chamado Príncipe de Gales. É isso aí. Um navio comercial. Ele tinha saído de Londres, ele ia levar mercadorias pro Uruguai, inclusive. Mercadoria industrializada, né? Quando ele tava passando ali por volta, perto do Rio Grande do Sul, o navio, ele erra um pouco a mão e encalha. E aí, bate num bancão de areia, E né? aí ele acaba encalhando. O capitão do navio abandona o navio, fala, vou lá buscar ajuda na cidade. Eles pedem ajuda, aí vai todo mundo lá na cidade pedir ajuda. Quando volta, não tem nem a vela do navio mais, sabe? Ô, gente, vocês poderiam ajudar? Podemos. Pode deixar. E tem uma história boa, quando eles foram lá, os marinheiros tentaram impedir o roubo, mataram os marinheiros. Tipo, a gente é diferente, né, mano? Aí, nisso, o embaixador ficou pistola com Dom Pedro. Falou, não, onde é que já se viu? Eu não aceito esse tipo de coisa. Roubaram as nossas coisas. E aí ele demanda que Dom Pedro II indenize a Inglaterra pela perda da carga. Dom Pedro II, um grande diplomata, fala, amigão, fui eu que roubei? Muito bom. A resposta é não. E aí, esse que eu tenho com isso? Cobra do pessoal, né? Fica bravo, né? E aí vai ter um outro problema, né? Baseado no princípio da extraterritorialidade. Tem em 1863, se eu não me engano, 64, os oficiais ingleses que descem no porto do Rio de Janeiro, começam a mexer com as pessoas, né, com as mulheres do Rio de Janeiro, com os oficiais do Rio de Janeiro, abusando do fato deles serem oficiais ingleses e não poderem ser presos pela polícia local, né? Foram presos. E aí o que acontece? Eles vão ser presos, né? E aí você sabe, vão ser presos no Brasil. Imagina os caras querendo botar a banca, a polícia do Rio de Janeiro. Carteirada, não é de hoje que é a polícia do Rio de Janeiro. Os caras, né, vão sofrer uma reprimenda. E o que acontece? Nesse período, por conta desses dois incidentes, que são coisa boba, incidentes diplomáticos, entre 1860, na década de 1860, basicamente, o Brasil tem relações diplomáticas cortadas com a Inglaterra. Né? Ou seja, basicamente, nós roubamos um naviozinho lá de mercadoria e prendemos um marinheiro inglês. E por conta disso, Brasil e Inglaterra cortam relações diplomáticas. Você chamar de questão Christie, e que demonstra um período em que Brasil e Inglaterra não tiveram relações. É muito louco isso, né? É óbvio que o volume de negócios continuou existindo e tudo mais. Só que o Brasil pede pra voltar pra cá o embaixador nosso na Inglaterra, e a Inglaterra fica sem representante aqui no território brasileiro. Ô Pedro, fazendo uma ponte, é importante então a gente lembrar que quando explode a Guerra do Paraguai, que talvez é o ponto alto das relações exteriores, né, do Brasil no Segundo Reinado, quando explode a Guerra do Paraguai, Brasil e Inglaterra estavam com relações diplomáticas cortadas, tem né? uma coisa, tem uma razão... Isso é bom de ser falado, Tem né? uma razão muito importante pra gente chamar atenção pra isso, né? Que durante muito tempo houve uma historiografia que disse que a principal razão da Guerra do Paraguai foi a interferência da Inglaterra na política brasileira. E como que é importante hoje a linha de que a Guerra do Paraguai é fruto das desavenças locais entre esses países que estão em formação na América do Sul. Exato. Inclusive, cara, entrando em vestibular, quando a Unesp 2022 cobrou sobre a Guerra do Paraguai, falando sobre as causas, tinha uma alternativa falando sobre a questão da Inglaterra, que foi considerada errada. Sim. E tinha alternativa falando que foi fruto das questões internas dentro dos países, e isso era o certo. Sim. Ou seja, hoje, você considerar que a Inglaterra é a causadora da Guerra do Paraguai, é uma grande bobagem. Isso é muito ultrapassado, Sim, né? sim. Muito sim. interessante. Sim. Bom, Pedro, fazendo a volta, então, já que a gente fez esse parênteses, vou tentar explicar rápido aqui, e até pensei muito nisso. Não é um episódio de Guerra do Paraguai. Não, exato. E não dá pra ser, porque o dia que a gente fizer um episódio de Guerra do Paraguai, a gente fica 2 horas aqui trocando ideia sobre a Guerra do Paraguai. Sim. Mas vou tentar ser resumido aqui sobre a história da Guerra do Paraguai e como ela se desenvolve, beleza? Bom, vamos lá, gente. Lembra que eu falei que teve o Brasil interferindo no Uruguai, certo? Eu te contei que a última dessas guerras que o Brasil interferiu se chama Guerra contra a Aguirre, porque tinha o Atanásio Aguirre, que era um presidente uruguaio do Partido Blanco, e o Brasil vai invadir pra catar esse cara, porque a gente basicamente não respeita o Uruguai. Sim. Acontece
que esse é um período de extrema exceção, porque o presidente da Argentina, nesse momento, também era aliado brasileiro e também era um cara contra o Partido Blanco. Cuidado, isso é uma super exceção. Beleza? Lembrando, no geral, a Argentina apoia o Partido Blanco. Mas nesse caso era um cara contra o Partido Blanco, também a favor dos colorados, como o Brasil. Por quê? Porque é um presidente diferente na história dos Estados Unidos, né? Um cara. Estados Unidos, por que eu falei Estados Unidos? Um presidente diferente na história da Argentina. Um cara chamado Bartolomeu Mitre. E o Mitre é um liberalzão. É um dos maiores liberais, assim, liberal clássico, Sim, né? Econômico modernizador da história da América do Sul. E esse cara, ele fecha uma série de relativas alianças com o Brasil e ele também defende o Partido Colorado, que é o Partido Liberal no Uruguai. Portanto, o Uruguai tá sozinho. Concordou comigo? Bom, o Uruguai, sozinho, busca uma aliança com o Paraguai. Então nasce uma aliança Uruguai do Partido Blanco com o Paraguai. O Paraguai era governado por um ditador, né? É quase que um governo privado, uma república privada de Francisco Solano Lopes, que, na verdade, gente, a história do Paraguai é uma história muito à parte, né? O Paraguai fica independente sem ser reconhecido. Sim. E, basicamente, desde a sua independência, teve 3 ditaduras, né? Da mesma família. Da mesma família. Então, assim, o Solano Lopes, ditador do Paraguai, tendo interesses no Rio da Prata, fecha um apoio, uma aliança com o Uruguai, que estava isolado. E aí, você já sabe a história. Ele promete que qualquer coisa que o Brasil fizer pro Uruguai, ele vai atacar. O Brasil faz, porque é isso que a gente faz. O Brasil ataca o Uruguai, depõe o Aguirre, coloca o Flores no poder, o Venâncio Flores, que é do Partido Colorado. E aí o Paraguai ataca o Brasil. O Paraguai ataca o Brasil no Mato Grosso, depois desce para atacar o Brasil no Rio Grande do Sul. Para isso, ele invade a região de Corrientes e Entre Rio, na Argentina. Começa a maior guerra da história da América do Sul. Uma das maiores guerras da história do planeta. Uma das grandes guerras da história do século XIX. A Guerra do Paraguai. Ou Grande Guerra, ou Guerra da Tríplice Aliança, né? No Paraguai. No Paraguai. E por conta deste fator, a gente se envolve numa guerra entre Brasil, Uruguai, que agora é Partido Colorado, e Argentina, contra o Paraguai. Sim. Certo, Pedrinho? Sim. É isso aí, tá certo, minha lógica Perfeito. de fazer a guerra? E é bem curioso isso, né? Veja, o Paraguai depende do Rio da Prata para conseguir sair da América do Sul. O Paraguai ataca o Mato Grosso, que é a província mais intestina do Brasil, mais interna do Brasil, e bloqueia a possibilidade do Brasil acessar o Mato Grosso, justamente controlando ali a entrada do Rio da Prata na margem do Rio Grande do Sul. A ideia, lembrando que a galera fala que no começo da guerra o Paraguai fez uma blitzkrieg ali, né? O Paraguai foi com tudo, mano. Se o Paraguai fechasse o Rio da Prata, ferrou pra nós. O segredo do Paraguai é que o Paraguai entendeu muito rapidamente a importância do Rio da Prata e construiu uma série de fortalezas pra defender. E aí a Marinha brasileira não consegue subir, é um negócio muito interessante, né? complicado. Bom, a gente não vai entrar na história da guerra de novo, mas é muito legal. A Batalha de Achuelo é muito interessante, a gente subindo até desembocar no assassinato de Solano Lopes, os horrores que o Brasil fez no Paraguai. É uma história importante, mais importante ainda é entender que o Paraguai sai destruído. No final da guerra, Argentina e Uruguai basicamente não tá na guerra. Sim. Argentina e Uruguai estão de boa, eles entram no começo da guerra. Até mesmo porque, como eles são repúblicas, você vai ter alternâncias políticas internas. Perfeito. O Mitre, que era o grande cara, já não vai estar mais lá. E aí o Brasil vai com o Duque de Caxias, depois com o Conde D, genro, né, Dom Pedro II, e a gente regaça o Uruguai, a gente acaba com o Uruguai. Paraguai. Falei errado. E o Paraguai, e o Brasil sai como a gigantesca potência latino-americana dessa guerra, né? E é interessante que isso marca o auge do Segundo Reinado. Perfeito. 1870, Dom Pedro II é o líder inconteste. E se é o auge... É o início da decadência. É o início da decadência. E aí, quando a gente percorre o 1870, a imagem de Dom Pedro vai envelhecer e enfraquecer. Perfeito. São duas coisas. O exército brasileiro, isso faz parte de relações externas, né? Volta do Paraguai com republicano. Abolicionista, porque negros e brancos lutaram lado a lado. Projeto Voluntários da Pátria, exato, né? Exato. Isso. E entendendo que o exército tem uma função mais importante nas repúblicas do que no império, É isso aí. O exército, durante o período imperial, sempre foi muito marginalizado no Brasil. Sim. O Dom Pedro cuidava da marinha que nem o nenenzinho da mamãe, né? E aí o exército era marginalizadozão. E é interessante isso. O exército no Brasil sempre foi a casa das camadas médias, né? Então, as camadas médias, no geral, estão vinculadas com o exército, enquanto a alta elite imperial fazia parte da marinha. É isso aí. Pedro, fazendo
terminando essa parte aí, posso proclamar a República aqui? Tá na Só hora. fazendo pra gente ir pro nosso último bloco e falar do período republicano. Perfeito. Bom, vamos lá, gente. Aquela história. O exército volta politizado da Guerra do Paraguai. É formado o Partido Republicano Paulista em 73, tem manifesto republicano. A figura do Dom Pedro se desgasta. Esses militares estão cada vez mais intelectuais. Lembra da Escola Militar da Praia Vermelha, né? Que é a primeira vez que forma militares engenheiros no Brasil, positivistas. E isso tudo lembra do auge do café do Oeste Paulista. Esses cafeicultores também são republicanos, porque não tinham poder político. Isso tudo culmina no golpe, um golpe safado, né? Um golpe safado. Um golpinho safado. De madrugada, né? Cara, o 15 de novembro de 1889, a nossa proclamação da República, talvez o movimento político da história do Brasil com menos participação militar. E olha que a briga é grande. Mas eu acho o golpe da proclamação da República é safado. Salafrário. Cara, a família real vai pro exílio, né? Eles vão pra Lisboa, depois pra Paris. Sim. E a gente tem um governo republicano liderado pelos militares, depois os cafeicultores já entram. E a gente entra na nossa república, que é o, digamos assim, pra completar o centenário do Brasil, é o comecinho da república, né? Então vamos pra essa república aí. E bora, vamos mais um Vamos, bloquinho? mais um bloquinho é bonitinho, né? Bom. Manda então pra nós, pra gente ir pra última parte. Pedrinho, entramos na República Brasileira. Como é que está as nossas relações internacionais aí? Conta pra nós. Cara, é curioso, porque assim, a realidade é que uma mudança política, toda mudança política muito violenta, significa fragilidade interna da nação. Então, a entrada da República não é vista como um sucesso lá fora, né? O ano da criação das repúblicas, o período de criação das repúblicas tinha sido 100 anos antes. Então, não vão ser, o mundo não vai receber, nossa, que maravilha. As potências europeias, de novo, vão ficar reticentes, né? A Rússia, por exemplo, só reconhece a República Brasileira depois da morte de Dom Pedro II, não sei se você sabe. Olha, eu não fazia a menor ideia disso. Já nesse momento, eu acho que era o comecinho do governo do Nicolau II. Olha. O Nicolau II tinha uma certa reciprocidade com Dom Pedro II. E aí não reconhece a independência, a República, até a morte de Dom Pedro II. Aí com a morte de Dom Pedro II, ó, agora vamos normalizar as relações. Mas aí, o que é interessante desse começo? A Rússia é a monarquia absolutista do mundo, né? Vai ter o que merece, né? Vai, que bom. Que bom, Rússia. Espere. Vai defendendo monarquia. Calma, respira fundo. E aí? Nós temos 3 pontos fundamentais quando a gente pensa república. Primeiro problema, primeira questão, são de ordem econômica, né? A primeira questão é econômica, essencialmente. Por quê? Porque quando começa a república, a gente vai ter uma tentativa de modernização da economia brasileira. O maior jurista da história do Brasil, tá? O Rui Barbosa, vai ser colocado como o cara que cuida da economia do Brasil. Vai dar certo, né? Jurista e economista é a mesma coisa? Não, mas ele tem um projeto econômico e deu super certo, Tem um projeto econômico. Pra industrializar, né, o Brasil. Que mergulha o país na pior crise da sua história. É um projeto que industrializa o Brasil e, como vocês podem ver, o Brasil hoje é muito industrializado. O Rui Barbosa vai ser responsável pela famosa crise do encilhamento. E mais do que qualquer outra crise do passado, mais do que a dívida da independência, mais do que a dívida do Segundo Reinado... Você tava achando que tava ruim? Essa dívida vai arruinar a economia brasileira. Nesse momento, 1890, o café não tá com seus melhores preços internacionalmente falando. O café tem ondas, tá? Não é porque o ciclo cafeeiro começa no 1820 e vai até o 1960 praticamente, que é um céu de brigadeiro durante esses 100 anos, tá? Tem momento que o café tá muito bem, tem momento que o café tá péssimo. E aí o que acontece? Nesse período, as relações exteriores brasileiras são para negociar a dívida. O Campos Salles vai ser o mega mestre desse negócio, dos famosos funding loans, tá? O que são esses funding loans? São aproximação com o governo e com os bancos estadunidenses, ingleses, a Inglaterra ainda é a grande potência do mundo. Depois vira estadunidense. Para reunir as dívidas dos cafeicultores e dos estados brasileiros sobre um grande empréstimo, cujo fiador é o governo brasileiro, e a ideia é que o governo brasileiro vai começar a emitir título da dívida para pagar esses empréstimos que a gente tem. Parece boa ideia, né? Não só é uma boa ideia, como a gente faz o primeiro em 1898, mas a gente faz outro em 1914, outro em 1931,
8.943, tá? Basicamente, porque a gente vai... E tudo isso que você tá me falando deve ter melhorado a condição da vida da pobre, da população pobre no Brasil, né? Como é que a gente Deve chama? ter melhorado, Tem um né? outro nome, Primeira República, também se chama de República Oligarca, não é? República das populações pobres, né? República Socialista, das isso. populações que sofrem bastante. Então, é um governo ultra elitista, ultra preocupado com ele mesmo, que vai renegociar dívidas para si. Uma outra questão fundamental da Primeira República é a nossa última questão territorial, certo? É isso aí, vou lá. Certo? Bom, gente, primeiro ponto, até coloquei aqui, durante o Império, a gente tinha a Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Com a proclamação da República, virou o Ministério das Relações Exteriores. Assim hoje, tá? Em 1891. E a marca do início da nossa República é a mudança de foco, né? E é isso que o Pedro falou que foi bem legal. Você confundiu, mas a sua confusão fez muito sentido. De falar de Estados Unidos, né? É isso. A gente tem uma gradual passagem de Londres para Washington. É isso. E porque também é uma ascensão dos Estados Unidos, né? Lenta. Então, falar de república é falar de cada vez menos Reino Unido e cada vez mais Estados Unidos, né? Então, gradativamente, a gente começa a se aproximar mais dos Estados Unidos. Isso é uma informação importante. Outra coisa, foi durante a República que a gente vai resolver, de fato, organizar as fronteiras. Cara, tinha um monte de fronteira que não estava definida. E olha que interessante, o governo republicano falou, ó, vamos lá fechar as fronteiras para ver se tá tudo certinho. E aí foram viajar, foram fazer mapa, né? Tem todo um trabalho colocar marco, né? Vamos colocar uns negócios lá. Oh, a gente descobriu que o Brasil tinha 885 mil metros quadrados a mais do que eles imaginavam. Quilômetros quadrados. Cara, muito bom. Tipo, a gente descobriu que a gente era muito maior. Ganhou território. Fantasma, né? E de todos esses problemas, a maior questão territorial do Brasil estava na região amazônica. Por quê? Lembre-se também, gente, que no começo da República começa a explodir o que a gente chama de ciclo da borracha. A questão das seringueiras no mundo amazônico, né? O que aconteceu? Nós, brasileiros, começamos a pegar lá, né, extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal. Lembrando, ninguém tá plantando seringueira, né? Tá entrando no meio do mato. Nós vamos entrando no meio do mato e extraindo látex. Vamos entrando. Quando viu, tava cheio de brasileiro na Bolívia. Quando viu, nós tava extraindo látex da Bolívia. Porque, claro que não tinha uma fronteira definida Brasil-Bolívia no meio da floresta amazônica. E aí, por conta disso, começou essa é famosa, tá? Talvez essa questão territorial seja mais famosa dessas relações exteriores do começo da República. A gente chama o governo boliviano para trocar uma ideia e a gente começa a acertar. Foi aí que a gente paga 10 milhões, né, de dólares. Acho que já estamos falando em dólares aqui, né? Eu tenho a impressão que são libras. Eu tenho a impressão que são 2 milhões de libras. Não sei. Bom, a gente checa e está tudo bem. Essa relaxa. Primeiro que é uma informação boba. E porque tá na passagem, isso, justamente. Exatamente. Fiquei curioso agora. Vou checar certinho depois essa informação. Bom, e aí a gente faz essa situação, faz essa compra, a gente entrega uma grana pra Bolívia, promete que vai fazer uma estrada de ferro, nunca fez. E aí, por conta disso, por conta dessa situação, por conta deste processo, a gente pega pra gente a região do Acre. Então, o Acre é a última das grandes questões territoriais envolvendo o Brasil, beleza? E por conta disso, a gente pode falar que durante a nossa Primeira República e durante o comecinho aí, na década de 1900, na década de 1900 mesmo, o Tratado de Petrópolis é assinado em 1903, o Acre passa a fazer parte do Brasil. Isso é uma informação muito importante. 2 milhões de libras esterlinas entregues à Bolívia. 2 milhões de libras esterlinas, perfeito. Eu li de uma informação errada, então, beleza? Mas tranquilo, informação. E aí, por conta deste fator, por conta dessa situação, a gente tem, basicamente, a definição atual das nossas fronteiras. Bom, lembre-se que é um período que o café vai viver um boom também, tá? Vai ter o ciclo da borracha que é rápido. O café vive um boom. E uma coisa interessante, Pedro, o Brasil é o único país da América do Sul a se enfiar na Primeira Guerra Mundial, né? Sim, a gente se enfia, perfeito. Né? Muito louco. E acho que esse é o grande finale justamente dessas relações exteriores, né? Óbvio, o Brasil vai ser famoso, né, por não enviar soldados para a Primeira Guerra Mundial, perdão, mas vai enviar um corpo diplomático importante, vai levar oficiais para estudarem na Europa, junto com os soldados da Primeira Guerra Mundial, e vai enviar um grupamento de médicos e enfermeiros, perfeito? Esse grupamento de médicos e enfermeiros vai atuar principalmente na França
E qual que é a importância desse processo quando a gente pensa política externa brasileira? O Brasil passa a ser reconhecido internacionalmente. Isso é uma coisa muito curiosa da Primeira Guerra Mundial. Mesmo não combatendo nas trincheiras, mesmo não combatendo na Primeira Guerra Mundial diretamente, o fato do Brasil ter emprestado as suas tropas, ter emprestado os seus enfermeiros para a Tríplice Entente nesse momento, né? Isso vai fazer com que quando acaba a Primeira Guerra Mundial e quando a gente tenha lá o famoso tratado, né, de fim da Primeira Guerra, Versalhes, tratado de... Da Primeira Guerra, Versalhes, Tratado de Versalhes, de 1919, quando se acaba o Tratado de Versalhes, o Brasil é uma das potências indenizadas pela Alemanha. Olha só. Portugal... E nós ajuda, tipo, com alimento, Exato, né? Nós manda enfermeiro. É o envio de enfermeiros e alimentos para a guerra. E aí, o que vai ser muito curioso? Quando se fala do rol das nações, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, o Brasil floreia entre o rol das nações. Tanto é que o Brasil vai ser um membro da Liga das Nações, né? No Tratado de Versalhes a gente cria a Liga das Nações e o Brasil é um membro. Sim. Vai. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, isso tem um efeito interno muito importante. Então, esses militares que vão para fora vão trazer um modelo militar mais novo. Inclusive, há quem diga que boa parte do tenentismo dos anos 1920 estão atrelados com essa modernização militar, com essa coisa de ver que o exército brasileiro está atrasado, mais uma vez, em relação àquilo que existe de moderno na Europa. Dentro do Brasil, a gente vai ter o início de um processo industrializador, é o ciclo industrial do 1914 ao 1917, e isso tudo está em um momento em que, lá fora, o mundo todo vive uma ampla transformação, que também se sente internamente dentro do Brasil, né? Essa é a ideia. É isso aí. E aí, a partir desse momento, eu acho que esse é justamente o último grande ato desses primeiros 100 anos. A partir desse momento, o Brasil passa, então, novamente a ser reconhecido lá fora. Então, tem dois momentos grandes aqui, quando a gente pensa nessas relações. O segundo reinado, que é o Brasil localmente se colocando como uma potência, e a Primeira Guerra, em que o Brasil se mostra para o restante do mundo não como um país de escanteio da América do Sul, mas como um país de importância global, por assim dizer. Sensacional. Né? Óbvio, não é tudo isso. Sim, em 1922... finalizamos nosso primeiro centenário de história, então. Sim. Foi ano de Semana de Arte Moderna. Sim. Teve a grande exposição, né, do centenário da independência no Rio de Janeiro. E o Brasil já é um país mais bem colocado no cenário global. Sim. A partir de 1922 inicia-se, né, o segundo centenário, que este ano se completa. Mas isso é história para um próximo episódio, né, Pedrinho? A gente até manda a Marinha na Primeira Guerra Mundial, né? Mas acho que nem conta. A nossa Marinha chega na Europa um dia depois do fim da guerra. Enfim. Então tá bom. E o navio quebra no meio do caminho. Enfim. Fechou, né? Tá bom, chega. Tá bom, né? Vambora, pelo amor de Deus. Gente, lembrando que semana que vem a gente continua. E aí é de 1922 até hoje. Concorda? Bom 7 de setembro. Não significa nada. É isso aí. Não significa nada, mas você não vai trabalhar, nem vai estudar provavelmente. E isso é legal. Isso né? é bom. Gente, um beijo pra vocês. A gente se encontra semana que vem. Conta sempre com a gente no YouTube e no Spotify do Coruja Sábia. E toda quarta-feira, 19h15, nós estamos lá. Fechou? Um abraço pra vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, até mais.